Eu me chamo Andressa e hoje eu vou falar sobre funções e procedimentos na matéria de algoritmos e programações. Primeiramente, eu vou falar sobre procedimentos, que é o mais simples. Procedimento em linguagem C nada mais são que funções do tipo void. Então, aqui tem um exemplo dele. Ele sempre vai iniciar com a palavrinha void. Aqui tem o nome do vetor, né? Ele sempre vai ter também a condiçãozinha aqui e a chave. Abre a chave e fecha a chave. Aqui é basicamente a estrutura de um procedimento. Podemos ignorar o valor do retorno de uma função e para esta chamada ela será equivalente a um procedimento. Então, o procedimento, ela também é uma função. Só que aqui fala, né, que a gente vai ignorar o valor do retorno e a partir desse momento nós podemos chamar de procedimento. Por quê? Vocês podem perceber aqui que não tem aquele return que todas as funções têm, porque ele não vai retornar a lugar nenhum. O void, ele significa vazio no inglês. Então, por isso mesmo, ele não vai voltar a lugar nenhum. Aqui tem a explicação melhor do tipo void. O tipo void é um tipo especial utilizado principalmente em funções. Ele é um tipo que representa o nada, ou seja, uma variável desse tipo armazena conteúdo indeterminado e uma função desse tipo retorna um conteúdo indeterminado. Temos um exemplo melhor aqui de procedimento. Sempre inicia com o nome void. Tem aqui, né, o nome do procedimento, sempre os parênteses e a caixinha. Aqui são a estrutura de uma função. No caso aqui, um procedimento porque se inicia com void. Então, a diferença de procedimento e função é basicamente isso. O que muda só é aqui no void, porque toda vez que tiver void é um procedimento. Função são procedimentos que retornam um único valor no final de sua execução. Então, vocês podem ver aqui que ele já tem aquele return. Nesse caso, ele vai retornar ao N1 mais N2, que no caso seria a soma. Aqui, ele vai retornar a um valor inteiro. Então, ele não tem o nome void aqui. Então, a partir do momento que ele não tem o nome void, ele é uma função. E ele também tem a caixinha, toda função tem essas caixinhas aqui. E por que utilizar funções? Evitar que os blocos do programa fiquem grandes demais e, por consequência, difíceis de entender. E também facilita a leitura do programa-fonte. Toda vez que colocamos eles em bloquinhos, ele pode ficar aqui isolado no bloquinho dele e eu posso fazer outro comando no bloquinho mais à frente. Ele fica todo organizado e fica melhor até para a gente compreender na hora da leitura do código. Separa programas em partes e blocos que possam ser logicamente compreendidos de forma isolada. Também não precisa de ficar colocando essas chaves dentro de outra chave, porque nós acabamos se perdendo. Às vezes a gente coloca uma chave dentro de outra e não sabe muito bem como é que funciona o código, porque ele fica muito embaralhado. A função main agora. O chamado programa principal, na verdade, é uma função também. Ele é apenas uma função especial que é invocada automaticamente pelo programa quando se inicia a sua execução e possui um tipo fixo int. Toda vez que nós vamos começar a fazer um programa, vou dar aqui um zoom, ele aparece essa mensagenzinha aqui, ó. Aparece o main e esse return 0. Então, esse main nada mais é que também uma função. Vocês podem perceber, ó, que tem aqui uma função do tipo inteiro, ele também tem a caixinha e ele retorna a algum lugar. Quando utilizamos o comando return, informa o sistema operacional se o programa funcionou corretamente ou não. Então, a partir do momento que ele retorna, aqui fala return 0. Se ele retornar ao valor 0, quer dizer que a função deu certo. Mas se ele retornar a qualquer outro valor, quer dizer que o programa não deu certo. Agora vamos para a parte prática. No compilador aqui, nós vamos fazer primeiramente um código bem simples. Vamos fazer primeiramente um procedimento. Então, a estrutura do procedimento começa primeiramente com o nome void, né? O nome do nosso procedimento eu vou colocar como nome mensagem.
abre a caixinha e fecha a caixinha. Vou colocar aqui uma condição. Uma mensagem que eu quero que ele imprima é: olá, me chamo Andressa. Vou colocar isso daqui. Então, a gente fez ele, ó, fora do main. Ele vai ficar aqui isolado, bonitinho. Só que, aí eu vou apagar essa parte também. Só que, para ele aparecer no meu programa, eu vou ter que colocar aqui no main, que é a função principal, eu vou ter que declarar o meu procedimento aqui. E aí eu vou colocar aqui mensagem, que é o nome do meu procedimento, né? Abre parênteses e fecha parênteses. Então, o que vai acontecer aqui? O meu programa sempre vai iniciar no main. Ele vem aqui no main e vem aqui mensagem. Tá, mas qual mensagem eu devo imprimir lá? E ele vai ir lá, subir lá para o procedimento e ver que tem uma mensagem para imprimir. Olá, me chamo Andressa. Então, é basicamente isso. Vamos ver se funciona. Opa, eu coloquei... Esqueci do F aqui. Printf. Tá, olá, me chamo Andressa. Pronto, deu certo. Agora eu quero que ele faça assim. Ele declara essa mensagem, imprima essa mensagem novamente. Para isso, eu vou colocar o nome mensagem. E ele vai ter que declarar essa frase 2 vezes. Olá, me chamo Andressa. Olá, me chamo Andressa. Então, vocês perceberam que para eu declarar essa mensagem aqui, eu não precisei escrever a frase 2 vezes. Eu só precisei declarar aqui o nome da mensagem, né? Então, creio que deu para vocês entenderem. E nós vamos agora executar o segundo código. Esse é menos simples do que o outro, né? Mas a gente já compreendeu como utilizar uma função e um procedimento num código. Esse aqui eu vou querer que ele faça uma mini calculadora. Isso, só somar a soma de um número. Vamos começar primeiro com... como vamos fazer uma soma, vamos colocar uma variável soma. Opa. Soma. Com certeza a gente vai copiar um valor, né? Que a gente quer que faça. E um contador. Soma, valor e contador. Essas são as nossas variáveis que vamos precisar. Vamos aqui para um printf. Vamos colocar aqui, digite um valor. Para o usuário digitar um valor. E para isso vamos ter que ter um scanf. Tipo D, né? Porque é inteiro. O i comercial e o valor. O que nós vemos até agora aqui. O código vai pedir para o usuário digitar um valor. E aqui o usuário digita um valor e ele vai ficar armazenado na variável valor, que foi que a gente declarou aqui. Até aí, ok. Mas para a gente fazer uma calculadora, eu quero que calcule do 1 até o 10 de qualquer valor. Para isso eu vou usar o while. Esse sistema de repetição aqui, eu gosto de utilizar mais ele. Enquanto o contador for menor ou igual a 10. Por quê? Eu quero que fique assim, por exemplo, 4. 4 mais 0, 4 mais 1, 4 mais 2, 4 mais 3. Igual a tabuadinha até o valor 10. Então, quando ele chegar menor ou igual a 10, ele vai parar. Vou abrir a chave. Vou abrir a chave e ele vai colocar aqui. Primeiro eu vou colocar aqui soma. Eu quero que some
a soma vai ser igual o valor que eu colocar, o valor que o usuário for querer colocar, mais o contador. Por que contador? Porque se eu colocar, por exemplo, 4, ele vai colocar assim, ó, 4 mais o contador, que no caso o primeiro vai ser 0. 4 mais 0, depois ele vai rodar de novo. Então, para ele rodar de novo, eu vou colocar aqui, contador é igual a contador mais 1. Porque a cada vez que ele vai vir aqui, ele vai vir valor mais o contador 0. Aí depois ele soma mais 1. Volta, valor mais contador, no caso 1. Valor mais 2, valor mais 3. Só que para que o contador inicie em 0, eu vou ter que inicializar ele em 0 lá no início. Eu vou colocar aqui contador. Contador é igual a 0, vai iniciar em 0. E a soma também vai iniciar em 0. Para não dar nenhum erro. Vou colocar para ele digitar, né? Ele vai fazer essa soma, mas ele não vai mostrar, ele não vai imprimir esse resultado. Então, vamos colocar aqui outro printf. Printf. Vou colocar a soma é. A soma é. Não vou colocar a soma é. Eu vou colocar aqui, eu quero que apareça assim. 4 mais 1 é igual a 4. 4 mais 1 é igual a 5. 4 mais 2 é igual a 6. Então, para isso, eu vou colocar aqui, eu vou precisar de 3% D. A vírgula. Primeiro eu vou querer colocar o valor. Depois eu quero colocar o contador. Contador. E depois eu quero colocar o resultado, que no caso é a soma. Soma. Ponto e vírgula. Vai aparecer assim, ó. O primeiro porcentagem dele vai aparecer o valor. Então, vai ser valor mais. Depois vai ser o contador igual a soma. Contador igual a 0. Contador. Errei o nome do contador aqui. Digite um valor. Eu quero 5 agora. Falei muito 4. Ó, 5 mais 1, 5. 5 mais 2, 6. 5 mais 3. Eu vou colocar aqui só um barra N. Para ele ficar separadinho. Vamos rodar de novo. E agora não quer vir. Saiu. Vamos lá de novo. Eu quero o valor 7. Olha o que apareceu. 7. 7 mais 1, 7. 7 mais 2, 8. Então, tudo certinho, né? E é isso.